Quando um morador de rua se aproximou de Jair Bolsonaro pedindo apenas R$ 1, a reação do ex-presidente foi inesperada. O que parecia ser apenas um gesto simples de bondade acabou se transformando em algo muito maior, dando início a um movimento nacional que uniu uma família destruída e transformou vidas de forma irreversível. São Paulo vibrava ao ritmo frenético do seu cotidiano. O som das buzinas dos carros, as pessoas correndo de um lado para o outro pelas calçadas e as conversas apressadas preenchiam o ar. Na esquina da rua, um homem se encostava na parede de um antigo comércio. Suas roupas estavam poídas, mal protegendo seu corpo do frio cortante do inverno paulistano. Ao seu lado, uma placa improvisada de papelão exibia a mensagem: "Qualquer ajuda é bem-vinda, Deus abençoe". O nome dele era Luciano, mas, para a maioria dos transeuntes apressados, ele não passava de mais um rosto ignorado. Aos 55 anos vivia nas ruas há quase um ano. Uma sucessão de tragédias tinha levado tudo o que ele possuía. Cada novo dia era uma aposta incerta. Às vezes, alguém lançava algumas moedas em sua direção, mas frequentemente as pessoas desviaram o olhar e aceleravam o passo para evitar qualquer tipo de contato. Luciano ajeitou o gorro sobre a cabeça e, com um suspiro, sentiu o vento gelado atravessando suas roupas. Ele observava os tipos de sapatos que passavam ao seu redor. Tênis de grife, saltos altos, mocassins brilhantes. Até que, de repente, uma figura chamou sua atenção. Uma figura alta, vestindo um terno de corte impecável e sapatos pretos, parou bem em frente a ele. Luciano estreitou os olhos, reconhecendo o rosto, mas demorou um pouco para identificar quem era. O homem parecia amigável e, embora fosse discreto, sua presença chamava ainda a atenção de todos ao seu redor. Algumas pessoas cochichavam e já pegavam os celulares para registrar aquele momento. Luciano, por sua vez, hesitou. Ele não costumava abordar ninguém a menos que fosse convidado. Mas havia algo na postura daquele rapaz que fazia com que ele acreditasse que seria diferente. "Ei, amigo", disse Luciano, tentando esboçar um sorriso. "Você poderia me dar R$ 1? O homem se virou para olhar Luciano, com uma expressão neutra. Por um instante, parecia analisar a situação, o que deixou Luciano desconfortável. Mas o que veio em seguida foi algo que ele jamais imaginaria. "O que você precisa, amigo?", perguntou Jair Bolsonaro, com uma voz calma, mas firme. Luciano ficou surpreso com a pergunta, mas mesmo assim respondeu hesitando. Um café seria bom, talvez um sanduíche se eu tiver sorte", disse Luciano com a voz trêmula, sentindo o peso da situação. Bolsonaro então se aproximou. Sua atitude não era a de alguém apressado, como era comum naquelas ruas agitadas, mas a de alguém que genuinamente se importava, algo raro no ritmo frenético da cidade. "Qual é o seu nome?", perguntou ele com um olhar atento. "Luciano", respondeu o homem em um tom baixo. Bolsonaro fez um leve aceno com a cabeça e, sem pressa, se agachou até ficar na altura de Luciano. O gesto fez Luciano se sentir mais desconfortável, mas o tom de voz de Bolsonaro era acolhedor, sincero. "Há quanto tempo você está aqui?", perguntou Bolsonaro de forma direta. "Quase um ano", respondeu Luciano, sentindo a dor de uma história que nunca tinha sido compartilhada. "Perdi o emprego, minha saúde piorou, o aluguel se foi e, com ele, minha dignidade." Bolsonaro escutava com atenção, o olhar fixo, sem qualquer traço de julgamento, apenas uma curiosidade genuína. "E sua família?", perguntou ele com mais suavidade. Luciano engoliu em seco. O aperto no peito era inevitável. "Não tenho mais ninguém. Meus pais faleceram há alguns anos e eu não falo com meu irmão há muito tempo." Bolsonaro ficou em silêncio por alguns segundos, como se absorvesse o peso das palavras de Luciano. Então, sem hesitar, enfiou a mão no bolso e retirou uma nota de R$ 100. "Aqui, Luciano", disse ele, entregando-lhe o dinheiro. "Isso vai te ajudar mais do que um café." Luciano olhou para a cédula, os olhos arregalados, sem acreditar no que estava acontecendo. Não era só a quantidade de dinheiro, mas o gesto em si. "Você está falando sério?", perguntou Luciano, sua voz tremendo. Bolsonaro deu de ombros, como se fosse algo natural. "Por que não?", respondeu ele de maneira simples e direta. Antes que Luciano pudesse responder, Bolsonaro se inclinou um pouco mais perto e, com um tom mais grave, disse:
Olha, Luciano, isso não é só sobre o dinheiro. Quero que você me prometa uma coisa. O quê? Perguntou Luciano, agora mais curioso. Se eu te ajudar hoje, você vai se ajudar amanhã? Bolsonaro disse com um olhar firme e decidido. Luciano engoliu em seco. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que alguém realmente se importava. E não apenas pelo que ele tinha ou não tinha. Havia algo profundamente humano naquele pedido. Algo além de uma simples ajuda financeira. Você promete? Bolsonaro insistiu. Lentamente, com um aceno de cabeça, Luciano respondeu. Sim, eu prometo. Bolsonaro sorriu e se levantou, como se a conversa tivesse carregado mais peso do que qualquer transação financeira. Ele então pegou um pedaço de papel e, com uma caneta, escreveu algo rapidamente. Vá até este endereço amanhã, disse ele, entregando o pedaço de papel. Lá, eles poderão te ajudar. Diga que fui eu quem te enviou. Luciano olhou fixamente para o papel e para a cédula de R$100. Jamais havia recebido um gesto como aquele em sua vida. Aquela interação simples, mas impactante, com o ex-presidente Jair Bolsonaro, algo que até então parecia tão distante de sua realidade, acendeu uma chama de esperança dentro dele. Ele sabia que o caminho não seria fácil, mas pela primeira vez sentiu que tinha uma chance de recomeçar. Era um momento raro, talvez único, mas mais do que uma ajuda financeira, era uma oportunidade de mudar sua vida. Com um suspiro de gratidão, ele guardou o dinheiro e o papel no bolso. Uma sensação de calor no peito o invadiu, como se finalmente algo pudesse melhorar. O que ele não sabia é que aquele pequeno gesto iria desencadear uma mudança ainda maior em sua vida. Bolsonaro observou ao redor como se quisesse ter certeza de que ninguém o estava filmando, mas ele sabia exatamente o que estava fazendo. O que ele fez não foi por reconhecimento, mas por um desejo genuíno de tocar vidas. E ele fez isso com um simples ato de empatia e coragem. Com a calma que lhe era característica, Bolsonaro se afastou e se perdeu na multidão. O impacto de sua presença permaneceu com Luciano por vários minutos. Aquela intervenção inesperada fez Luciano perceber que ele não estava sozinho. Havia sempre a possibilidade de recomeçar, mesmo quando tudo parecia estar perdido. Agora, Luciano tem uma nova oportunidade de reescrever sua história. Mas o que aconteceu com ele não é um caso isolado. Na verdade, reflete um despertar que pode acontecer com qualquer um de nós. Um despertar para a luta, para a coragem de se reerguer e para a importância de se posicionar quando necessário. A vida nem sempre será fácil, mas assim como aconteceu com Luciano, você tem a chance de escolher o seu próprio caminho. Atenção, patriotas! Se você está assistindo a este vídeo, é porque também sente em seu coração a paixão pelo Brasil e pelos valores que defendemos. Se você acredita que a luta pela justiça e pela verdade é mais importante do que qualquer adversidade, então é hora de se preparar para os desafios, especialmente os ideológicos. E não se engane, o debate político de hoje exige muito mais do que simples opiniões. É necessário saber como argumentar de maneira estratégica e sólida. Para te ajudar a se preparar, temos algo imperdível para você. Quer saber como se posicionar com confiança, usar argumentos poderosos e ter sempre a resposta certa, seja nas redes sociais ou em discussões cara a cara? Então, o Manual da Resistência Patriota é exatamente o que você precisa. Neste guia completo, você vai aprender não apenas a se defender, mas a atacar com inteligência e firmeza em qualquer debate político. Ao acessar o manual, você vai descobrir como desarmar falácias, refutar discursos vazios e apresentar argumentos sólidos e bem fundamentados. Não perca mais tempo. Clique no link fixado no primeiro comentário ou na descrição deste vídeo e adquira o Manual da Resistência Patriota agora mesmo. Juntos podemos fazer a diferença e lutar por um Brasil mais forte.